Olá pessoal, sou Alberto da MT Thompson e hoje eu vou falar um pouco da mesa técnica digital, que é falar sobre válvula termostática hoje, e eu vou passar algumas particularidades das peças, como funciona, como testar, algumas aplicações e várias dicas. Espero que vocês gostem e vamos lá, vamos falar um pouquinho de válvula termostática. Para que serve, a válvula termostática? Como funciona a válvula termostática? A válvula termostática ela serve para chegar na temperatura ideal de trabalho rapidamente e manter essa temperatura ideal de trabalho no veículo, conforme o projeto da montadora. Então você tem alguns veículos que são 100% gasolina, 100% etanol e surgiu o carro flex. Por exemplo, nós temos aqui a válvula termostática 288, conhecida, a famosa válvula dos motores AP. Só que você tem aqui, se você observar, você tem a 28880, 28887, 28895. Deu para reparar que 288 é o código da peça, 80 é a temperatura dela. Muita gente acha que 80 graus a válvula já está aberta, tá? Mas não necessariamente. Existe uma norma, um procedimento técnico que é mais ou menos assim, 80 mais ou menos 2 é o seu início de abertura. A sua abertura total vai de 10 a 15 graus a mais, no mínimo 7 milímetros de abertura, isso é o mínimo, ela pode abrir de 7 a 10 milímetros, mas sabemos que 1/3 da abertura da sua válvula já é o suficiente para fazer o sistema de refrigeração. O que você tem que tomar muito cuidado, reparador, tipo de válvulas, características, dimensões. Então são alguns detalhes que passam às vezes despercebido e faz você perder tempo aí na oficina, quando está fazendo a reparação aí, e fazer a troca aí e achar que a válvula não abriu, não está funcionando corretamente, mas às vezes é uma aplicação ou um detalhe da válvula. Por exemplo, aqui eu tenho a 28880, 100% gasolina nos carros mais antigos, 28895, 100% etanol. Para queimar o combustível você tem que utilizar uma válvula com a temperatura maior. E a 87, em algumas montadoras adotou uma temperatura mediana, outras montadoras uma temperatura superior, outras inferior. Tem montadora que adotou uma válvula elétrica. Então vai ser bem legal, tem vários videozinhos aí para você dar uma olhada aí, verificada, fazer a aplicação corretamente. Como funciona a válvula? Muita gente acha que na válvula termostática tem mercúrio dentro dela, Mercúrio igual de termômetro, negativo. Como funciona aqui? Ela tem uma cera expansiva derivada do petróleo. Essa cera, quando ela está fria, ela está em estado sólido. Conforme o líquido vai aquecendo, ela vai aumentando sua dimensão, ela vai entrando em estado líquido, vai aumentando, vai expandindo, como se fosse um fermento de bolo, vai expandindo mesmo, ela tende a empurrar o pino está travado, empurra a mola, a válvula abre. Simples, Mas na verdade não é tão simples assim, porque tudo isso tem uma calibração de engenharia aqui, projeto da fábrica, carga da mola, válvula com bypass, sem bypass, giglet pin. Então são várias particularidades que vou estar passando aqui para vocês, que vai ser bem legal. A maioria das vezes que a válvula não abre, quando nova, na verdade muita gente acha que a válvula não abriu. Na verdade não é que a válvula não abriu, ela não abriu 100% devido a alguma outra anomalia ou algum detalhezinho. É muito difícil a válvula nova não abrir no veículo. Ela só não abre se vazar essa cera expansiva que tem dentro do termoelemento. Às vezes pode ser um caso muito simples, que acontece muito no dia a dia aí na oficina, que é ar no sistema. Por exemplo, quando você tira a válvula termostática e tirou a mangueira, saiu o quê? Saiu a água. Saiu a água, entrou o quê? Ar. Você montou a válvula nova, mesmo que a aplicação está corretamente, conforme lá o material, o catálogo. Saiu a água, entrou ar, você montou a válvula nova, está colocando o líquido de arrefecimento. O que vai acontecer? Esse ar, o líquido vai empurrando esse ar e vai acumular no termoelemento da válvula. O que vai acontecer? O termoelemento ele não vai aquecer porque o ar não aquece igual a água. O ar não vai passar de 70 graus no sistema.
Então não vai dilatar a cera que eu mostrei para vocês, né, que é essa cera aqui, que é derivada aqui do petróleo, parece uma parafina, uma vela. Não vai dilatar essa cera, não vai expandir o pino e a válvula não vai abrir. E você vai achar que a válvula está travada. Tá? Essa cera está compactada dentro desse termoelemento. Né? Nesse termoelemento tem esse diafragma, onde vai o pino, vai o disco aqui, tem uma argoela de teflon para vedar 100%. Isso aqui é tudo muito compactado, fechado aqui. Não tem como ter vazamento disso, a válvula está travada. E você vai jurar que o problema está com a válvula travada e é um ar no sistema. Então existe um procedimento para você fazer o sistema de sangria. Além disso, né, você tem que utilizar o etileno glicol com a água desmineralizada, correta, né? Tem todo um procedimento de você diluir esse etileno glicol no recipiente à parte. Tem alguns outros vídeos nos canais da MTE já mostrando como fazer a preparação do líquido de arrefecimento, né? Às vezes está na dúvida lá, 40 por 60, né? Quem é 40, quem é 60, é a água ou é o aditivo. Normalmente é 60% de água desmineralizada e 40% de etileno glicol ou o aditivo da sua preferência, conforme a montadora pede no manual. Você pode estar utilizando meio a meio, 50-50, não sei, esqueci o cálculo, 50-50. O que não pode é utilizar água de torneira. Se utilizar água de torneira, vai apresentar corrosão galvânica. Um outro detalhe, em algumas particularidades da peça, né, que eu costumo sempre mostrar isso aqui, é um pininho, nós chamamos de giglepin, tem em algumas peças. Então, algumas válvulas termostáticas têm esse giglepin, alguns modelos têm um furo, outros modelos têm um entalhe. Né? Você tem válvulas com vulcanizada, não vulcanizada. Para que serve esse pininho? Muita gente me pergunta para que serve esse pininho, esse brinquinho, né? Esse giglepin da peça. Tem gente que não sabe. Esse pininho serve para quê? Para eliminar o ar do sistema. Quando você vai montar a válvula, a dica é sempre monte a válvula com o pininho virado para cima. No vídeo aqui deve ter mostrar aqui, ó, você pode montar para cima, ou você pode ter um ângulo de 30 graus para a direita e para a esquerda. Você não pode montar com esse pininho para baixo, porque o ar normalmente é mais leve do que a água. A bolha de ar sempre vai ficar, né, em cima, sobre o termoelemento. E lembrando que o ar não vai aquecer que nem a água, não vai derreter a cera expansiva, a válvula não vai abrir. Você vai achar que o problema está na válvula, mas na verdade é um simples ar no sistema. Alguns veículos, né, algumas montadoras têm na guarnição até uma nervura do lado do giglepin. Para quê? Para você exatamente não montar errado. Você pega aqui a linha Honda, Civic, Fit, CR-V, utiliza muito esse sistema, né, desse giglepin. Então aqui nessa guarnição tem essas nervuras, lá no bloco do motor tem a parte lá onde apoia essas nervuras e não tem como eu montar errado, né? Eu costumo falar o pokayoke. O anti-erro, não tem como montar. E qual é o lado que eu devo montar a mola? Virado para o radiador, né, ou para o bloco do motor? Muita gente confunde isso aí. Normalmente é o bloco do motor. Mas você vai ver que tudo que eu falar não tem uma regra, não tem um padrão. Lá na frente eu vou mostrar um carro que é o contrário. Que às vezes você... E não tem esse pokayoke, né? Você não pode montar tanto de um lado quanto do outro. Existem algumas válvulas que ela tem um diâmetro deslocado do eixo, chamamos de offset. Ela é deslocada, o diâmetro, você vê que esse lado aqui é um pouco menor do que esse lado é um pouco maior. Ela é excêntrica, justamente para quê? Para você não montar errado. Não tem como montar esse giglepin para baixo e nem a mola ao contrário, né? A mola, nesse caso, é virada para o bloco do motor, eu só consigo montar assim. Se eu quiser montar ao contrário, mesmo que eu queira, eu não consigo. Então isso é de grande importância, você tem que estar atento nisso daí, que isso passa na oficina despercebido e você monta errado. Alguns casos tem até aqui, ó, a marca onde eu devo montar essa válvula. Tem até na nossa válvula mesmo escrito top. O que é o top? É virado para cima, tá? Então tem que ficar muito atento. Voltando aqui falando de líquido de arrefecimento, ó, corrosão galvânica. Se você utilizar água de torneira, o que vai acontecer? Vai gerar
condutividade elétrica, vai gerar corrosão galvânica, eletrólise, e você vai ter um comprometimento no sistema de arrefecimento e não vai funcionar corretamente. E vai achar que é o problema na válvula termostática, né? Bomba d'água ou algum outro componente lá do sistema. Por isso que você tem que sempre utilizar o líquido correto. Pessoal, não utilize água de torneira. Vai acontecer isso daqui. Essa válvula é elétrica, você vai ter um problema seríssimo de condutividade elétrica, que quando chegar na válvula da linha Zetec, vou estar mostrando bem isso daí. Ok? Mas aqui eu vou falar de algumas outras válvulas também, né? Tem válvula termoplástica, alumínio, aço inox e até mesmo, pessoal, válvula do Fusca, refrigerado a ar, né? Fusca, né? A Kombi, motor refrigerado a ar tem válvula termostática? Sim. Só os carros 3 cilindros tem válvula termostática? Não. 4 cilindros tem válvula termostática, 2 válvulas, né? Você pegar o Fusca, mas Fusca tem válvula termostática, pessoal? Tem. Eu tenho uma válvula lá no cabeçote, uma temperatura bem baixinha, né? Como funciona essa válvula? Ela está aqui, ó, entre o cabeçote aqui do motor. Aqui você tem o dínamo, o alternador. Atrás do dínamo do alternador você tem o radiador de óleo. O que você vai ter aqui? Né? Você vai ter uma ventoinha refrigerando o óleo e vai aproveitar essa ventoinha para refrigerar os cabeçotes. Você lembra que eu falei para que serve a válvula? Chegar na temperatura ideal de trabalho rapidamente. Quando você dá a partida nesse veículo, aqui tem umas aletas, estão fechadas, tá? Ele vai estar aquecendo quando chegou na sua temperatura, que é uma temperatura bem mais baixa nesse caso aqui. Essa válvula vai começar a expandir, vai começar a abrir, vai ter uma vareta nessas aletas que vai fazer essas aletas abrir e direcionar o ar do bloco do motor aqui onde vai os cabeçotes fazer o seu sistema de refrigeração. Isso aqui é até 1986, né? Se você pegar já nos mais modernos, os mais novos, o Fusca conhecido como Itamar, ele tem uma outra válvula termostática no tampão, que é essa outra válvula aqui, mas essa válvula não serve para refrigerar, né, o cabeçote, sim um sistema de combustível, né, um sistema de combustível do veículo. Bom, dando sequência aqui, isso aqui é só para mostrar os tipos de válvulas que tem, que aí eu vou ter válvula termoplástica, né, que tem muita gente que acha que é válvula que é plástico, na verdade é uma fibra de vidro, algumas é polifenol, tem uma composição correta aqui que não é um plástico 100% plástico. Mas a dica que eu dou aqui que é bem importante, quando você troca o refil na linha Volkswagen, né, você tem, por exemplo, aqui a 24587, né, existe esse refil. Sempre quando você for fazer a substituição dessa válvula termostática, eu sempre sugiro fazer a troca com a tampa, né? Existe até um código lá que chama assim VT245.87 CT ou .80, né, que é o grau térmico. CT ou com quê? Com tampa. Força que faz essa cera é muito grande, né? Essa mola aqui ela exerce uma força muito grande, então é bem forte a força dessa válvula termostática. Com o tempo, né, quando você está com esse sistema de válvula termostática, esse pino ele vai apoiando na tampinha, né, na tampa, e vai aprofundando com um certo tempo, alguns anos, alguns quilômetros, vai aprofundando aqui onde apoia o pino. O que vai acontecer? A cada milímetro que você vai aprofundando aqui onde vai o pino, é um grau que você vai perdendo na peça. Porque o pino está expandindo e a válvula está tendo um delay para sua abertura. Então você troca o refil e a válvula ela começa a abrir, né, atrasada. Por quê? Porque você não trocou a tampa. O problema está na válvula termostática? Não. O problema está na onde? Na tampa. Então você tem que tomar muito cuidado. Isso acontece muito na Kombi. Na Kombi você tem a mesma válvula, que é o mesmo refil, 245, e com a tampa também, só que é um outro modelinho de tampa, mas é o mesmo procedimento na linha Volkswagen lá dos G3, G4 para trás, tá? Isso foi mudando, né? O projeto, né? Entrou esse outro projeto, um projeto melhor. Eu gosto muito desse projeto aqui. Você troca já o refil, troca com a tampa também. Mas gerou uma outra dúvida. Por quê? Lembra que eu estava falando da temperatura da linha de válvula termostática, Volkswagen, Fiat, GM, entre outras? O que acontece aqui? Ó? Eu tenho aqui a 445.80, 445.87.
Na lógica, todo mundo aplica a 445.87 nesses veículos, né? Essa válvula equipa na linha G5 em diante. Você pegar o Gol, Fox, Polo, CrossFox, Voyage, Saveiro, todos esses motores, A111, a Flex, utiliza com esse refil, mas é 80 graus. E todo mundo acha que esse carro é Flex, para queimar o etanol eu preciso de uma temperatura maior, então eu vou utilizar o 87. Negativo. A partir de hoje você vai ficar com isso na sua cabeça. E qual é a válvula correta da linha Volkswagen? 80 graus, tá? Por quê? Se eu aplicar o 87, a ventoinha normalmente liga e não desliga mais. Principalmente o carro no trânsito, num semáforo. Porque quem aciona o eletroventilador desse veículo é a unidade de comando eletrônica através do sensor de temperatura. E quando ele chega lá a 98 graus, né, vai acionar o relé do eletroventilador, e não vai desligar por quê? Caso você esteja com a válvula de 87 graus. Porque 87 graus, lembra do grau térmico que eu falei, que é mais ou menos 10, né? É de 10 a 15 graus a mais. Se eu pegar 87 mais 10, dá quanto? 97. Isso colocando só 10 graus, né? Pode ter até 15 graus a mais, pode ir até 102 graus aqui, essa válvula termostática. Chegou lá nos 100 graus, acionou o eletroventilador, vai começar a baixar a temperatura, esse carro desliga o eletroventilador em torno de 94 graus. Essa válvula não vai chegar nos 94 graus. Ela vai manter um termo aberto. O que vai acontecer? Não vai ter a troca térmica, a ventoinha não vai desligar. A 44580, que é a correta para esse veículo, quando chegar lá nos 98 graus ou 100 graus, vai acionar o eletroventilador, vai fazer o sistema de refrigeração, essa temperatura vai abaixando, vai chegar nos 96, 94, vai desligar o eletroventilador. Então muita gente acaba aplicando essa válvula errada, colocando 87, porque a lógica, né, no Flex seria uma temperatura maior. Porém não é uma temperatura menor, ok? Isso linha Volkswagen. Só que lembra que eu falei que nada é uma regra, não tem padrão, regra é feita para quebrar. Se pegar os motores 3 cilindros na linha Volkswagen, o Up, o Gol, né, já é 3 cilindros também, você tem duas válvulas, né? Você tem uma válvula com 95 graus, que ela vai direcionar a água para o bloco do motor, e você vai ter uma outra válvula com 95 graus para o bloco do motor e 80 graus para o cabeçote. Não tem como trocar uma no lugar da outra, apesar que se você tentar aplicar 245 aqui, pode encaixar, que não é o correto. A dica eu sempre passo aqui, você trocou uma válvula, tem que trocar a outra, porque o tempo de vida útil são iguais. Você trocar uma e não trocar a outra, com o tempo você vai ter que trocar e você vai ter duas mãos de obras, tá? Então toma cuidado, as linhas 3 cilindros são duas válvulas com temperaturas distintas. Isso muda muito aí do veículo. Linha Fiat, né? Gera uma confusão muito grande nos motores Fiasa, né? Alguns Fire também. Então você vê aqui, ó, eu tenho aqui Palio, Siena, Uno, Fiorino, aqueles motores mais antigos. 6 modelos de carcaças diferentes. E qual aplicar? São algumas particularidades que tem na válvula que você acha que é uma só. Por exemplo, eu tenho assim, essa válvula aqui, a 251, conhecida 251.87, 250.87. Quais são as diferenças dessas válvulas, né? Eu posso ter ela com ar quente, sem ar quente. Quando tem ar quente, tem 2 canos aqui, que esses canos são direcionados lá para o painel, tá? Eu posso ter ela com a saída do reservatório de expansão ou não. Eu posso ter ela com 2 sensores, né? Você tem um sensor de temperatura do painel e o sensor de temperatura da injeção. Ou não, só um sensor. Então tá aqui, ó. Eu tenho ela com ar, sem ar, 2 canos, um cano, 2 furos, um furo. Eu tenho ela com o reservatório de expansão, né? E sem o retorno de reservatório de expansão. Então você tem que ficar muito atento. Isso acontece só na linha Fire, no Fiasa? Não. Você pegar os motores, né, 16 válvulas, no Palio, Marea, no Bravo, é as mesmas condições aqui, ó. Você tem ela com ar, sem ar, 2 furos, um furo. Você tem que saber a aplicação certinho, senão você vai ter problema de aquecimento, tá? Na linha Fire, já nos motores mais novos, né, você vai ter a 349,
né, que é utilizado aqui com um plug eletrônico subjetado. Você tem que até tomar cuidado porque você tem ele rosqueado e subjetado, mas isso vocês vão ver lá no curso também, tem bem legal, de sensor de temperatura, plug eletrônico. Isso vou estar explicando certinho a diferença entre eles, tá? Você vai ter a 422, que já é com sensor acoplado direto na carcaça da válvula termostática. Você tem esses dois modelos. Quando é um motor e-torque, né, você já tem volta aqui para termoplástica com sensor e sem sensor. Esse aqui, todos os motores e-torque praticamente, até 2012 eu tenho a AVT 460, e 2012 em diante eu tenho a AVT 528, ponto 90, que já é com sensor de engate rápido. Então você tem que tomar muito cuidado com essas aplicações aí e não perder tempo na sua oficina. Na linha Zetec, você vai ter uma válvula, né, com um cavalete que é bem falado, né? Gera uma polêmica, tem muito bizu nesse carro, né? Eu sempre costumo falar isso daí porque você tem uma dinâmica muito diferente dos outros veículos nesse sistema. Por exemplo, vou pegar uma válvula aqui, que é uma válvula da linha gasolina. Essa linha Ford, quando você pega Fiesta, Ford Ka, Export, você vai ter uma válvula, né, com esse cavalete. Originalmente, às vezes, é uma válvula de plástico. Existe uma dúvida, né, da turma em campo, falando assim: essa válvula original é de plástico, a MT tem de alumínio, adere calor, a ventoinha liga e não desliga mais. Isso é mito, tá? Isso, nós fizemos todos os testes possíveis aqui e não condiz o que dizem. Então, essa válvula funciona corretamente. A grande vantagem de alumínio ainda, que é mais robusta, né? Você não vai ter problema de trinca, empenamento. E se porventura, né, vazar água no sistema de arrefecimento, o sensor vai indicar. O sensor vai indicar que esse carro está aquecendo. Se você tiver com uma termoplástica, por exemplo, você não vai perceber que o carro aqueceu e você vai perder o cabeçote desse carro. Bom, o que você tem que tomar cuidado? Na aplicação desse veículo, né, você pegar até 1999 até 2004, 2005, você tem esse cavalete com uma válvula mecânica, uma válvula comum, uma válvula termostática que todo mundo conhece, uma válvula normal, que é conhecida como a 265 e a 282. Mas você reparou, ó, tem duas válvulas. Quando o motor Zetec Rocan normal, eu vou ter uma válvula normal, que é a 265.82, ela trabalha com uma temperatura de 82 graus. E quando ele é 100% lá, com motor supercharge, que é um sistema que saiu no Fiesta, no Export, que é um motor supercharge, você vai ter uma válvula idêntica à 265, exceto esse limitador no bypass. Você tem esse limitador aqui porque esse carro tem, o sistema de arrefecimento é diferente, ou a parte da bomba d'água, do turbo compressor dele, que é um pouco mais forte. Então a própria montadora solicitou que colocasse esse limitador. E quando você aplica uma no lugar da outra indevidamente, você tem um problema que o carro ele liga a ventoinha, aciona o eletroventilador e não desliga mais. E o mesmo procedimento do Giglepin, tá, pessoal? Na hora de fazer a montagem tem que tomar cuidado com o Giglepin. Tem gente que não percebe muito isso porque tem válvula que vai estar assim, né? Então tem carro que vai estar na outra posição. Você tem que sempre colocar o Giglepin, que é o brinquinho da peça lá, para cima, tá? Esse carro tem muito problema em campo de sistema de arrefecimento, né? Troca-se muita válvula dessa daqui indevidamente. Por quê? Vou dar uma dica bem interessante para vocês, bem legal. Onde está a dinâmica desse carro aqui, né? O que acontece? Porque esse carro tem muito problema de aquecimento. A maioria das vezes o problema está no ar quente. 80% do problema desse carro é no ar quente do carro. Porque aqui você tem, ó, entrada e saída do bloco do motor, tá? Aqui é a entrada e saída do bloco do motor. Aqui eu vou ter entrada e saída do radiador frontal, lá no carro. Esses dois dutos aqui, ó, eu tenho entrada e saída do radiador do painel. E aqui eu tenho saída do reservatório de expansão. Então, normalmente a água desse veículo aqui, ela tem que entrar no bloco do motor.
ela vem para esse cano, ela dá uma volta lá no radiador do painel, cai nesse outro cano aqui, mescla com a água onde está a válvula termostática. E o que vai acontecer? A válvula abre e libera água para o radiador. Um sistema até bem complexo que muita gente acha que sai por aqui, não. Tá? Então é bem complexo esse sistema. O que acontece normalmente? Tá? Eu tenho até uma peça em corte aqui para mostrar isso. A água do bloco do motor entra nessa galeria aqui, vem por esse cano, passa aqui e cai aqui nessa outra galeria. Se o radiador do painel estiver obstruído, é a mesma coisa de eu tampar esses dois dutos. Se eu tampar esses dois dutos ou o radiador estiver obstruído, a água dessa galeria aqui não vem para essa galeria. Não mescla com a água da válvula, a válvula não abre, a ventoinha liga e não desliga mais porque o sensor está aqui acusando que não tem troca térmica. Tá? Tem gente que às vezes está com problema no sistema de arrefecimento e coloca um tampão. Vou mostrar para vocês aqui. Ó. Comum utilizar esse tampão, que não deve utilizar. Você não pode tampar. Não deve utilizar esse tampão. O que eu devo fazer caso eu queira eliminar o ar? Vou pegar aqui, ó. Você pode colocar essa mangueira em forma de U. Aí você resolve o problema na hora aqui, caso seja o sistema lá obstruído. Eu estou com um problema nesse carro, aí eu vou lá e já de cara coloco essa mangueira aqui. Algumas têm até um redutor aqui, tem um lado certo para aplicar. Né? Se você não tiver com redutor, não tem problema. Então, essa válvula aqui, tem que lembrar que aplicação, porque se você pega 1.0, 1.6 vai mudando com a saída do cano. Motor supercharge é a válvula com o limitador no bypass. Tá? Isso tudo era quando 100% gasolina. Quando esse carro é flex 2005 em diante, foi até 2014 esse sistema aqui, já mudou tudo. É uma válvula elétrica. Você tem aplicação diferente aqui, você tem que tomar muito cuidado. Se você pegar essa válvula 421.100, você vai ter ela para o Ford Ka 1.6, você vai ter ela para Export, o Fiesta 1.0, 1.6 e o Focus 1.6. Quando o Ford Ka 1.0 e a Courier, você vai utilizar essa válvula aqui. É a 627, que ela vai ter a saída diferente dessa outra aqui. Já começa aí um problema de aplicação. Outro detalhe que eu não mostrei foi em alguns veículos lá no painel você tem essa válvula aqui. Ó. Essa válvula, ela tá lá no anti-chama. Ninguém vê ela, você só vê normalmente só essas duas pontas. Essas duas pontas é onde vai a mangueira que vai na válvula termostática. Quando você direciona o seletor no vermelho para o ar quente, você está abrindo essa válvula aqui para liberar o ar. Quando você tem um problema nessa solenoide aqui, ó, você tem uma válvula aqui, quando você tem problema nessa válvula, ela também obstrui a passagem de água para o cavalete da válvula e você vai ter problema de aquecimento. Ok? Então tem que tomar cuidado com esses veículos aí que tem essa válvula. Mas voltando aqui, como funciona essa válvula elétrica? Essa válvula é bem simples de fazer o teste, pessoal. Parece que é complicado, mas não é. É bem simples. Primeiramente, o que eu devo medir nessa válvula aqui? Resistência. Como que funciona? Essa válvula, se você está 100% etanol, essa válvula começa a abrir a 100 graus. Aí, o módulo manda uma eletrônica, envia um sinal de PWM. Nesse conector, muita gente acha que é um sensor, não é, é um aquecedor aqui, tipo PTC, tá? Ele alimenta esse conector com 12 volts PWM, o positivo é direto, o negativo é pulsante, e vai fazer com que a válvula comece a abrir com 102 graus e a sua abertura total vai ser 110 graus. E o acionamento do eletroventilador vai ser com 106 graus. Bom, isso você está 100% etanol. Mas aí você trocou o combustível, está 100% gasolina. Isso tudo é muito para gasolina. Eu preciso abrir essa válvula um pouco mais cedo. E como funciona? O módulo tem uma estratégia de olhar o sinal lá da sonda e ver qual é o combustível, entre outros parâmetros também. Ele está, opa, trocou o combustível, eu estou 100% gasolina. 100% gasolina, vou mudar a estratégia do módulo. Como eu vou usar?
ele vai alimentar com de 102 graus para 92 graus. Vai cair 10 graus a alimentação aqui desse conector. O módulo vai, mesmo sinal de PWM de 12 volts, só que com 92 graus. O acionamento do eletroventilador também vai cair 10 graus, de 106 para 96 graus. Problema em campo. Perdeu a AF. Perdeu a AF, lascou. Por quê? Porque você perdeu a abertura da válvula, você perdeu o sincronismo. Você está lá 100% gasolina, mas a unidade de comando eletrônica entende que você está com etanol. Vai enviar o 12 volts com 102 graus e isso vai ser muito pré-gasolina, tá? Então, primeira coisa é verificar lá como que está o AF do carro. Vou fazer um diagnóstico, né, correto do carro. Verificar o AF, tá ok? Aí você vai para a peça. Você vai pegar essa válvula termostática, normalmente ela tem esse conector. Nesse conector você vai medir a resistência, tá? Essa resistência desse conector aqui vai estar em torno de 10 a 17 ohms. A maioria, válvula elétrica, pegou uma válvula elétrica 10 a 17. Comum encontrar em torno de 15 a 16 ohms, tá? Medir a resistência, tá dentro do especificado? Sucesso, né? Próximo passo, verificar condutividade elétrica. Lembra que eu falei de condutividade elétrica? Se você tiver com corrosão galvânica no sistema de arrefecimento, vai estar gerando condutividade elétrica. Então você vai pegar uma ponta do multímetro, vai colocar lá em escala em ohms ou de condutividade, vai colocar uma ponta do multímetro em um pino e a outra ponta na carcaça. Se gerar uma condutividade grande, né, você vai ter problema nesse caso aqui. Se está 100% isolado, ok. O que você vai fazer? Teste prático 100% na peça. Você pode colocar 12 volts. Né? Eu estou com uma fonte aqui e apliquei 12 volts na peça. Então, se você aplicar 12 volts nesse produto, nessa válvula termostática, com 2 minutos ela vai começar a abrir e 5 minutos já vai ter feito a sua abertura total. Tá? Feito isso e a válvula abriu, o problema não está na válvula. Se ela não abriu, aí o problema é nela. Aí deve ter vazado cera, infiltrou umidade, algum detalhe. Então é muito simples e muito fácil para descobrir se o problema está na válvula ou não. Você pode pegar os 12 volts da bateria mesmo. Eu falei em fonte, mas cuidado não para usar uma fonte com uma amperagem menor, que você não vai conseguir abrir a válvula termostática. Mesmo que ela tenha 12 volts, mas você tem uma amperagem pequena, você não vai abrir a válvula termostática, não vai conseguir fazer o teste, ok? Dando continuidade na linha Ford, né, se você pegar os motores 3 cilindros, possuem 2 válvulas também. O que acontece? Muita gente conhece a válvula termostática que está lá no cavalete, próximo onde está o sensor de temperatura, onde vai a mangueira. Se você seguir aqui a mangueira que vai lá para o radiador, você encontra a válvula termostática. Mas nesse motor 3 cilindros você tem uma outra válvula termostática que está no bloco do motor. E como não tem mangueira aqui, às vezes passa despercebido na oficina. Porque essa válvula está lá no bloco do motor. Você tem 2 parafusos aqui que ela está parafusada lá. Como você não vê a mangueira, né, você acha que não tem a válvula termostática. Quando substituir a primeira válvula termostática, substitui a segunda também. Então é importante sempre trocar as 2 válvulas, senão você vai ter problema no sistema de arrefecimento. Na linha Ford Ka 1.0 3 cilindros, tá? Vamos falar um pouco da linha Peugeot, também que tem uma complicação aqui, porque eu tenho 2 válvulas muito parecidas. Você tem aqui a VT487, que é o código dela, você pega toda a linha Peugeot e Citroën aí, dependendo do motor modelo ano, com esse modelo de válvula com engate rápido, tá? Só que eu tenho uma válvula de 91 graus quando o câmbio é manual e quando o câmbio é automático eu tenho uma válvula com uma temperatura menor. Mas Alberto, o que tem a ver o câmbio com a válvula, né? Quando o câmbio é automático, esse carro trabalha com um sistema diferente, trabalha com uma temperatura um pouco maior, né? A rotação um pouco maior, eu tenho que ter uma válvula com uma temperatura menor. Nesse caso, quando o câmbio é automático, eu tenho a VT487.80 com a temperatura menor. O câmbio é manual, a temperatura é um pouco maior.
tem que ficar atento na válvula termostática, e muita gente não sabe que a válvula é muito parecida, né? Exceto a temperatura. Se você pegar já esse outro modelo aqui, né, do Peugeot e Citroën, que utiliza essa carcaça, né, o que acontece? Você vai ter esse cavalete aqui, e nesse cavalete, no caso aqui é em alumínio, você vê que não tem um problema do alumínio de aderir calor, ele sai muito bem, né? Ele é mais robusto, tem muito problema de apertar. O pessoal às vezes não sabe o torque correto. Quando você está com a válvula de plástico, para fazer o torque aqui, né, você não pode exceder, passar de 10 newtons, né? Nesse caso aqui você pode ir até 30 newtons de torque. Mas a dica importante aqui, né, dessa válvula termostática é os tipos de válvulas que vai aqui. Você pode ter a válvula a reta, né, que é a VT370.89, você pode ter a curvada, dependendo do motor, tá? O mesmo carro, mas dependendo do motor, se ele é 1.4, se é 1.6, se é 2.0 muda também. Você pode ter a curvada, que é a 486, mas uma válvula mecânica ainda. Aí eu posso ter também uma válvula elétrica, né? Uma válvula, né, que funciona através, é pilotada através da unidade de comando eletrônica. Tanto a reta quanto a curvada, que é a 631 e a 632, né, ponto 103. Essa válvula aqui trabalha com 105, essa outra com 103 graus, uma temperatura bem alta. É praticamente o mesmo sistema lá da linha Zetec, só que aqui não é independente se é flex ou não, né, o módulo que pilota ela. Tem até um caso acontecendo em campo, né, em alguns casos, é raro, mas acontece, que eu acho que vale a dica. Quando não utiliza a água correta, né, que é a água desmineralizada, e apresenta corrosão no sistema, nesse caso pode infiltrar água na válvula termostática. E o que acontece quando infiltra água, o líquido de arrefecimento na válvula? Pode vir líquido para arrefecimento aqui pelo conector e subir para o chicote e chegar até a unidade de comando eletrônica, conhecido como capilaridade. Nós temos até um vídeo falando sobre capilaridade, você pode depois ver esse vídeo, é bem bacana, sobre capilaridade no sistema linha Volkswagen Up. Acontece só no Up? Não, pode acontecer aqui também, tá? Porque a água vai infiltrar e vai chegar no módulo. Já vi em campo também o pessoal às vezes fazer uma adaptação. Eu não sugiro adaptação, o certo é você deixar o veículo original, não tirar a originalidade do veículo. Mas já vi algumas adaptações, o pessoal utilizando um tipo de emulador da válvula elétrica, né? Você tira essa válvula elétrica e coloca uma válvula mecânica e coloca aqui aplica aqui uma resistência, né, para emular aqui a eletrônica da válvula para não acender o código de falha. Não sugiro, o ideal é fazer a aplicação conforme a montadora, tá? Mas existe isso em campo. Outra dica interessante aqui, pessoal, que eu gostaria de passar, que pouca gente conhece, muita gente sabe que não pode tampar o ar quente da linha Zetec. Não só da linha Zetec, como da linha Peugeot também. Caso você tenha algum veículo aí na sua oficina com problema de arrefecimento, a ventoinha ligando e não desligando mais, tudo dá a entender que é a válvula termostática travada, mas não é. Pode ser que o sistema está obstruído. Portanto, chegou na sua oficina um veículo com esse cavalete, com esse tampão aqui, né, elimina isso imediatamente. Que isso vai atrapalhar fazer a circulação do sistema de arrefecimento. Caso queira fazer isolar o ar quente, tem que fazer o bypass também, só que vai ser com uma mangueira bem maior, né? Não vai ser uma mangueira igual aquela do Zetec Rocan. Isso vem acontecendo muito, tá? Às vezes também está com o radiador obstruído, né? Não está tampado, tá? A conexão está correta, mas o radiador está obstruído. A válvula também não vai abrir corretamente, a ventoinha vai ligar e não vai desligar mais. Lembrando mais uma vez, não deve tampar o sistema de ar quente da linha Peugeot. E falando em Peugeot, dando continuidade em Peugeot, se você pegar o DS3, motor THP, você vai ter uma válvula pilotada também, que é essa válvula 633.105. Essa válvula aqui, originalmente,
né, quando sai no veículo, ela saía com a válvula com 4 pinos. O que acontece? Você vai ter 4 pinos aqui nessa válvula termostática, nesse conjunto aqui. Esses 4 pinos, o que refere cada pino dele? Você vai ter aqui, ó, 2 pinos que é a eletrônica da válvula termostática, que trabalha com 12 volts, e uma eletrônica do sensor de temperatura, que trabalha com 5 volts. Então você tem a válvula pilotada, mais um sensor de temperatura do líquido de arrefecimento num chicote só dessa válvula. Problema em campo. Apresentou uma anomalia no sensor de temperatura, você perdeu o conjunto inteiro. Então aí surgiu essa válvula que você vai ter a válvula pilotada e o sensor separado, um sensor plug-in de engate rápido, desse lado aqui. Mas o que acontece? Será necessário a utilização de um chicote. Esse chicote aqui é bem legal, bem interessante a dica. Por quê? Aqui eu tenho a ponta que tem 4 pinos que vai lá no veículo, e aqui eu vou ter 2 saídas. Uma saída é para válvula termostática e a outra saída é para sensor de temperatura. Esse meu chicote, ele tem o Poka-yoke, que é a prova de erro. Eu não tenho como inverter essa ponta com a outra ponta, ou seja, montar o chicote da válvula termostática no sensor de temperatura. Infelizmente, existem uns modelos em campo que não tem esse Poka-yoke, que os dois lados são iguais, né? Aquele lá tem uma travinha deslocada, esse não. Você pode aplicar esse chicote tranquilamente. A dica importante para vocês qual que é? Você tem que saber identificar quem é 5 e quem é 12. Por quê? Eu apliquei esse chicote lá no veículo, né? Eu tenho aqui saída de 12 volts e 5 volts. 12 vai para onde? Válvula termostática. E o 5? Sensor de temperatura. É um modo correto de fazer a instalação. Caso você não saiba e não ligou lá no nosso 0800, não perguntou pra gente, e aplicar o 12 volts no sensor de temperatura e o 5 na válvula, o que vai acontecer? A válvula não vai abrir com 5 volts e o sensor vai queimar. Então a dica é, apliquei esse chicote e tem a possibilidade de montar tanto no sensor quanto na válvula, é só medir e ver quem está vindo 5 volts. Se você girar a chave de ignição, vai vir 5 volts para o sensor. A válvula só vai vir acima de 100 graus. No sensor vai apresentar 5 volts. Você aplicou no sensor de temperatura, não tem como errar, você não vai ter o perigo de queimar a válvula termostática. E se você não fizer isso e utilizar um chicote aí paralelo, o risco de queimar é grande, tá? Então, fica a dica aí da válvula pilotada da linha Peugeot. Na linha Hyundai, eu tenho 2 válvulas também, para quando 1.0 e 1.6. Se você pegar o motor 1.6, eu tenho uma válvula com a temperatura menor, que é a 441.82. E quando o motor 1.0 é a mesma válvula com a temperatura maior, 441.88. Tá? Então o ideal é fazer a aplicação conforme a montadora pede. Não posso colocar uma no lugar da outra, eu sempre tenho que olhar o material. E uma das dicas bem legal aqui que eu gosto de falar aqui é a linha Nissan e linha Renault. Na linha Nissan, se você pegar o Tida, Livina, Sentra, X-Trail, você pegar na linha Renault Fluence, você tem 2 válvulas termostáticas. O que acontece? Eu posso ter aqui uma válvula 441.82 que vai na bomba d'água, uma válvula normal, né, com 82 graus. Tem um giglepin, tem que tomar cuidado lá, a posição correta. E eu tenho a VT 31795 que vai no cavalete lá do cabeçote. Então se você seguir a mangueira superior do radiador, você vai encontrar um cavalete que lá dentro vai ter uma válvula termostática que ela tem 95 graus. Qual é a dica? A válvula da bomba d'água, a mola está direcionada para o bloco do motor. Lembra que eu falei da regra, do padrão? A válvula do cavalete, ela é ao contrário, tá? Normalmente fica virado para o bloco do motor. Nesse caso, ela fica virada para a mangueira. Então, uma vai estar dessa forma, tá? A inferior vai estar para o bloco do motor, que é a 44182, com o giglepin para cima, e a 317.95 vai estar ao contrário,
e ela tem um furo, né, que teria no lugar da Jigglepin, que vai ser para cima. Então toma cuidado com a aplicação da linha Nissan, senão você vai aplicar errado, você vai ter um problema de aquecimento sério nesse carro aqui, vai ficar batendo cabeça achando que o problema é válvula. Mas para tudo isso, né, válvula termostática, como o veículo tem uma ou duas válvulas, o que acontece? Normalmente você tem que trocar as duas. Só que quando o carro aquece, né, o carro ferve, normalmente acaba danificando o sensor de temperatura. A MT tem um combo, né? Nós temos mais de 50 modelos diferentes do combo. O que é o combo? No combo eu vou ter o cavalete da válvula termostática, eu vou ter o refil da válvula termostática, tá? E o sensor de temperatura. Lembra que eu falei? Na maioria das vezes pode ser que danifique o sensor, aí já que você está trocando a válvula, você tem que trocar o sensor também, que é o combo. Então você vai ter todos os modelos, principalmente aqueles modelos que tem duas válvulas, que você vai ter uma com bypass, outra sem bypass. E outros modelos aqui também eu vou ter a válvula com cano. Se você pegar na linha Volkswagen, né, você vai ter esse cavalete aqui, que original também vai ser aquela termoplástico. E aqui já vai ter uma válvula, a carcaça em alumínio, tá? É aquela que tem 3 saídas, né, que é do G5 em diante, com o refil e o cano da bomba d'água. Que é importante você trocar, né, o kit, que vai sair já com o cano. Então tem esses modelozinhos aqui, que sai duas válvulas com sensor, né, ou só a válvula com o refil e o combo. Então você viu que tem várias particularidades, alguns detalhes importantes que você está observando na hora de fazer a sua substituição. É importante sempre estar consultando o nosso material, né, na hora de fazer a aplicação. Você pode consultar o nosso catálogo eletrônico, o catálogo em PDF. Nós temos o 0800 para atendê-lo. Tem o WhatsApp, que hoje acho que é o mais utilizado aí. Mas na hora de fazer a aplicação, lembre-se, né, entrar em contato com a gente, ok? Então eu espero ter ajudado aí, pessoal. Fique atento aí que vai ter outras dicas também, né? Outras mesas aí para concluir a mesa digital, mesa técnica digital. E até uma próxima.